Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte dele. É assim que termina São Paulo, nesta leitura, essa leitura de hoje, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte dele. Que alegria este homem, esse apóstolo de Deus, que há pouco tempo celebrávamos a sua conversão, fazendo uma anamnese, uma recordação daquilo que, como foi a conversão de São Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos, ele perseguia o próprio Cristo. Chega um momento em que o Senhor mesmo aparece a ele, e ele tem essa mudança de perspectiva, essa mudança de conduta. Ele que era antes perseguidor, perseguia os cristãos, se torna agora o maior evangelizador que nós tivemos. São Paulo, esse que diz, pregar o Evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essa deve ser a nossa afirmação, essa deve ser aquilo que está no nosso coração. Esta frase deve estar no nosso coração. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essa é a missão de todo o batizado, de cada um de nós, sermos esses discípulos de Jesus. No Evangelho, hoje que nós escutamos, que nós lemos, nós vemos Tiago e João levando Jesus para a casa de Simão Pedro, para a casa de André, onde a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Então nós conseguimos ver aqui o cuidado que esses discípulos têm por esta mulher que estava enferma, que estava prostrada por conta da sua doença. Não conseguia se levantar, não conseguia sair daquela prostração. Então, aqueles discípulos, conhecendo o poder de Cristo, sabendo quem era Jesus e que poderia salvar, mudar a situação daquela mulher, eles intercedem por ela. A intercessão é isso, é levar o Cristo àqueles que precisam, através da nossa oração, através do nosso testemunho, é levar o Cristo àquelas pessoas que tantas vezes estão prostradas por conta do pecado, por conta de alguma coisa acontecendo, por alguma doença, por alguma, enfim, estão prostrados. E essa missão de todo cristão também de levar, de sermos evangelizadores, aquilo que São Paulo nos dizia. Amados irmãos, é interessante nos repararmos que a ação de Cristo, ele que se aproxima da mulher antes de curar, se aproxima, se estende a sua mão, ou seja, proximidade, contato, é um Deus distante, é um Deus que está próximo do nosso sofrimento, está próximo de cada um de nós, quer nos curar, quer nos salvar, e ele pega aquela mulher pela mão, o sinal daquele que conduz. Ele pega pela mão aquele que conduz aquela mulher e levanta daquela
É isso que o Senhor faz conosco também. Às vezes estamos aqui na igreja por conta de algum parente, alguém que foi intercessor, às vezes a mãe, os avós, os tios, algum amigo. Pode ter sido esses apóstolos que trouxeram Jesus até nós, que nos tirou, Cristo que nos tirou desta prostração que vivíamos, e hoje estamos aqui. É interessante olharmos também que essa mulher, ela foi curada e ela se colocou ao serviço. Jesus salvou, tomou ela pela mão, levantou ela daquela doença que ela tinha, e ela se colocou ao serviço. Ela não foi embora, ela não esqueceu Cristo. Ela se preocupou também, assim como se preocupar pela salvação dela, ela se preocupa agora com a salvação do outro. Ela não foi egoísta, ela teve um coração grato por aquilo que tanto Cristo fez por ela, quanto pelos seus irmãos fez por ela. Que o Cristo chegou até ela recebeu aquela cura através da intercessão dos seus irmãos. Então ela se coloca ao serviço, ela está ali junto com Cristo para que outras pessoas também possam ser curadas, porque nós vemos no Evangelho que tinha uma multidão de gente se colocava ali em frente à casa de Pedro, e a casa de Pedro, meus irmãos, sabemos muito bem que é a igreja. A casa de Pedro é a igreja. É que o Senhor faz essa alusão a cada um de nós também. O Senhor é aquele que vai, à casa de Pedro, a igreja, para curar aqueles que tantas vezes clamam para a sua salvação. Cada um de nós, os debilitados, aqueles com as nossas diversas doenças, que querem ter um encontro com esse médico das almas, que é o Cristo Jesus. Aquele que não dá somente a cura física, mas principalmente a cura da nossa alma. E tantas vezes, nos deparamos com o pecado do nosso irmão, com a ferida, o ferimento do nosso irmão. A igreja é um grande ambulatório, podemos dizer assim, onde diversos doentes estão aqui para serem curados, a ter o encontro com Cristo. O triste é que, às vezes, está estudado também sobre isso, sair da igreja porque fulano me acolheu muito bem, sair da igreja porque o padre não me deu a bênção na hora que eu queria, sair da igreja por algum motivo qualquer, banal. Às vezes, meus irmãos, aqui na igreja, podemos nos deparar com o erro do nosso irmão. A assembleia não é feita somente de santos. Deus queira que seja futuramente todos nós santos, mas ainda estamos na caminhada, ainda estamos modificando nosso coração, nos colocando no contato com Cristo, no seguimento de Cristo, para que o Senhor possa modificar o nosso coração. Mas às vezes podemos nos deparar com o erro do nosso irmão, e que isso não seja motivo de nos afastarmos de Cristo, e pelo contrário, seja motivo de estar mais em Cristo, para sermos intercessores por aquele irmão que precisa. Aquele irmão que ainda não encontrou o verdadeiro sentido para a sua vida, que ainda está nas trevas da ignorância, nas trevas do pecado. Essa é a nossa missão. Assim como os discípulos levaram Jesus até aquela mulher, assim também esses que levam o Cristo para este enfermo, que estava na casa dele, que estava na igreja. Não devemos nos afastarmos de Cristo pelo erro do nosso irmão. Estamos na igreja por Jesus, por Cristo, para amar o Senhor. E amando o Senhor, eu consigo amar o próximo. É essencial termos esta divisão na nossa vida, este elenco na nossa vida. Primeiramente, amar a Deus, logo após, amando a Deus, amar a mim mesmo, querer minha salvação, e também querer a salvação do outro. Amados irmãos, uma coisa também que nós reparamos neste Evangelho é Jesus que curava tantas pessoas. Uma multidão, nos diz o Evangelho, que estava na frente da casa de Pedro querendo ser curado. Muita gente ia em encontro de Cristo e ele tira um momento para o seu descanso. No meio daquela confusão, no meio daquela agitação, ele tira um momento para descansar.
momento para revigorar suas forças, para estar em contato com o Pai, para rezar. Sabemos que Cristo ele veio ao mundo para a nossa salvação e para nos dar o seu exemplo, para nos dar o exemplo para que possamos seguir, para ser o nosso norte, o nosso guia. Se o próprio Cristo ele precisou de descansar, nós também precisamos. Cada vez mais no mundo nós temos este ativismo, não para, essa coisa não para. Vejo cada vez mais, quanto mais nós fazemos, podemos dizer assim, mais status nós temos. Quanto mais fazemos, mais não paramos. Aí fica esse ciclo que você não para, você não descansa. Aí conversa, o corpo sente, né? Exatamente. O corpo sente. Nossa alma sente. Aí vem as doenças corporais, aí vem as doenças espirituais, porque paramos de rezar, esquecemos de ter aquela diligência no nosso dia, colocamos coisas do mundo na frente das coisas de Deus, da nossa oração, nossa vida de santidade. Isso tudo ocupa deste ativismo que cada vez mais o mundo está pregando. Hoje o Senhor nos ensina a descansar. E descansar não é ficar com as pés do alto na frente da TV. Descansar é ter o seu coração entregue para o Senhor. Entregar o Senhor, aproveitar o momento de descanso também. Não é o ócio, mas aprender a aproveitarmos o momento do tempo para descansar, para de fato descansar, desacelerar, estar com Cristo, tirar um momento para o seu deserto, um momento para estar com o Senhor, um momento para revigorar as suas forças, porque na nossa caminhada, meus irmãos, como evangelizadores, como aqueles que testemunham Cristo, como cristãos, chega uma hora que molha o cabo. Chega uma hora que a chama já está ficando, já está apagando. Precisamos renovar o óleo da nossa santidade, o óleo do Espírito Santo, o vigor missionário. Esse momento se dá através do descanso, da pausa que nós damos no meio de tanta agitação, de tanta complicação. Peçamos, meus irmãos, essa graça a Deus, hoje que o Cristo que tira esse momento para descansar, mas não para. Ele fica, ontem também nós vimos isso no Evangelho, que o Senhor que parava, ele viu o cansaço dos seus apóstolos, ontem na missa do sábado, via o cansaço dos seus apóstolos, falou assim, pega um barquinho, né, vai para um lugar mais recolhido, para vocês descansarem, eles estão muito cansados. Interessante que, mesmo eles estando cansados, o Senhor vê aquela multidão correndo atrás. Imagina, o Senhor quer descansar com seus apóstolos, o povo correndo atrás. Não, a gente quer mais, a gente quer mais bênção. É a vida do padre isso, né? É a vida do padre. A pessoa da pouquinho não tem isso aqui. Mas devemos, meus irmãos, no finalzinho do Evangelho, o Senhor, ele viu, né, olhou com compaixão para aquele povo que estava cansado, queria, né, ter contato com ele, ele tem compaixão e vai ao teu reino. Essa deve ser nossa ação também. Às vezes morremos para a nossa própria vontade, morremos para darmos amor ao outro. Às vezes queremos só receber. Isso eu digo da nossa casa, a relação com a esposa, a relação com o marido, a relação com os filhos. Queremos só receber, mas dar. Às vezes doar um pouco do meu tempo para escutar, para ser essa voz de consolo, dar um conselho. Aí é difícil. Mas eu quero que todos se voltem para mim. Devemos também aprender a nos doar, não somente querer receber a doação do outro, mas aprender que também, nesta relação de amor com o próximo, devemos dar parte de nós, morrer todas as vezes para a nossa própria vontade. Morrer para a nossa própria vontade. Esse coração misericordioso, como o coração de Cristo, o coração misericordioso é aquele coração que se dá ao outro.
misericordário, dar o coração àquela pessoa necessitada. Esse é o coração misericordioso, esse é o coração de Cristo. Esse é o coração que nós devemos configurar o nosso. Tantas vezes é egoísta, tantas vezes é autossuficiente, quer só receber, não aprende a doar. Peçamos a graça ao Espírito Santo neste domingo, que tenhamos um coração dócil, um coração humilde, um coração misericordioso, assim como é o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.